Essa é uma história que já deixou muita gente comovida. Fala sobre um homem que achava que na sua vida muitas coisas para ele não faziam sentido. É a história de um fazendeiro, um homem sem coração, mas que um dia pagou caro pelo seu desprezo e a sua ingratidão. Dos 4 filhos que teve, 3 ele trazia na palma da mão, com carinho e muita dula, e o outro era a caçula, que seria sua sina só porque ela era menina. E ele não escondia sua decepção, e para todos ainda dizia que filho tinha que ser homem, que era para ajudar o pai na lida, e que um dia seria dono do seu próprio chão, e que filha mulher era um atraso de vida. Além de não servir para a lida, não saberia dar ordens e jamais poderia um dia ser um patrão. Em todo canto que ia, os 3 filhos ele levava, só que a menina ele desprezava. E ela, entristecida, chorava escondida e em seu canto ficava, sabendo que o maior erro da sua vida era ter nascido menina. Essa era a única culpa que ela carregava. Mas um dia, já muito cansada e triste por tudo aquilo que sofria, chamando seu pai de um lado, a verdade ela dizia: meu pai, o senhor me viu nascer, mas nunca me considerou. Eu já ouvi muito o senhor dizer que o seu maior orgulho é a sua fazenda de gado e ter os seus filhos do seu lado, no lombo de um cavalo ou em cima de um trator. Mas é só de meus irmãos que o senhor tem falado, porque comigo o senhor nunca se importou. E nesse momento, dos olhos da menina, uma lágrima rolou. Mas ela continuou seu pensamento, e mesmo chorando ainda falou: eu podia muito bem ter nascido um menino, e talvez tenha sido esse o erro do meu destino, que eu acho que ele não me ajudou. Mas agora eu vejo que ter nascido a sua filha foi mesmo um engano, pois eu já tenho 12 anos e nunca ganhei um beijo e um abraço do Senhor. E é com a alma ferida e com o coração queimando em brasas que eu vou me embora dessa casa e vou sair de vez da sua vida. E ele ouviu as palavras daquela pobre menina, mas não se comoveu com suas lágrimas e ainda falou: eu nunca ouvi tanta besteira, tanta coisa para eu fazer, e eu aqui perdendo meu tempo com as suas bobeiras. E se você quer saber, filho mesmo eu só tenho 3. E já que você quer ir embora, pode ir embora de uma vez. E ela se foi, pegou a estrada e foi embora, só levando uma sacola com as roupas que ela usava. Nunca mais voltou e nunca mandou notícias. Muitos anos se passaram e o fazendeiro começou a ver de perto a sua sina. Dos filhos que ele tanto adulava, não foi bem o que ele esperava. E mais um tempo depois, o fazendeiro foi perdendo seu dinheiro, e quanto a doença matava seus bois, os filhos que ele tanto adorava só pensavam na farra e na liberdade que tinham. Para a fazenda não ligavam, passavam o ano inteiro festando, e assim foram gastando todo o dinheiro que tinham. O fazendeiro foi ficando desesperado, seu sangue fervia nas veias, gastando com advogados para tirar os seus filhos drogados da cadeia. Depois de velho e cansado, ele se viu um homem derrotado. Abandonado pelos seus próprios filhos, ele se viu só, num buraco negro e profundo, desprezado por todo mundo, completamente só e endividado. E a sua fazenda, que já foi um dia o seu reino encantado,
ele teve que vender para um comprador de um outro estado que cobriu a oferta que foi dada e ainda aceitou as condições que ele pedia. Que ele só venderia a propriedade se pudesse continuar ali, vivendo na fazenda, mesmo que fosse trabalhando de empregado, para poder continuar vivendo ali o resto de seus dias. E com orgulho ferido, reconhecendo seu fracasso, vendo que tudo aquilo que foi construído agora já não passava de um sonho perdido que foi destruído pelos seus próprios filhos, e que fez dele um simples empregado, velho e cansado. Um certo dia, ele estava sentado embaixo de uma árvore, admirando tudo aquilo que já foi seu. Foi quando ele recebeu um recado que ele ia ser dispensado. E no escritório da fazenda, ele compareceu. Quando ele foi entrando, já foram lhe falando: já está pronta a papelada, e só falta a assinatura do senhor. E ele, nervoso, foi logo respondendo: fique sabendo, sua secretária, que tudo isso aqui um dia já foi meu. E que no dia que eu vendi essa fazenda, o comprador estava sabendo que eu continuaria aqui, trabalhando de empregado. E o corretor me avisou que ele tinha concordado. Disse que ele morava em um outro estado, sendo que, na verdade, eu ainda nem o conheço, porque nem sequer aqui ele nunca apareceu. E pode mandar um recado a esse seu patrão, sua secretária. Diga a ele que nesse chão ainda vou ser enterrado e não vou assinar nenhum papel de demissão. E ela respondeu bem assim para ele: o senhor está muito enganado na sua decisão. O senhor entrou aqui me chamando de secretária? Não sabe nem o que está dizendo. Eu aqui sou a proprietária dessa fazenda e o senhor é meu empregado. E nisso ele abaixou a cabeça e ficou calado. E logo em seguida respondeu: eu nunca na minha vida me senti tão humilhado. Pode então me dar a papelada que eu assino a minha demissão. Eu prefiro pegar a estrada do que ter que chamar uma mulher de meu patrão. E ela tirou da gaveta uns papéis e uma caneta e colocou na sua mão. Depois que ele assinou, ela então se levantou e disse bem assim para ele: o senhor parece que está chorando. Se o senhor quiser, agora já pode ir andando, que eu tenho mais o que fazer. E ele foi saindo de cabeça baixa lá para fora, sabendo que ia embora. Mas sem ter um rumo certo, sua vida virou um deserto. E agora sim, ele se sentia realmente um velho desamparado, velho e cansado. E nisso foi chegando um garotinho do seu lado que foi lhe perguntando: por que é que o senhor está aí parado chorando, enquanto que a minha mãe também chora, lá de cima te olhando? Eu nunca vi mamãe maltratar um empregado, mas o senhor pode ficar sossegado e não precisa chorar mais não, que ela já está vindo aí e na certa vai lhe pedir perdão. E ele, quando viu a mulher se aproximando, foi logo gritando: eu não preciso do seu consolo, nem muito menos do seu perdão. A senhora é rica e fazendeira, e eu sou um velho que já não tem mais nada na vida. Mas eu vou sair daqui de cabeça erguida, e ao cruzar aquela porteira que por mim foi construída, eu quero ouvir o som da sua batida, que sempre foi o sinal da minha chegada, mas que hoje me aponta a estrada e que, por ironia, será meu ponto de partida. Eu já estou indo embora, já até peguei minha sacola, e a senhora já pode ir cuidar de seus empregados, porque eu não preciso de despedida, porque desse chão que já foi a minha vida, eu não posso sair daqui assim tão humilhado. E ela, se aproximando cada vez mais, olhou bem dentro dos seus olhos e lhe respondeu: dessa vez, o senhor não se enganou na sua decisão.
porque com desprezo e humilhação, ninguém alcança a felicidade. Mas eu vejo que o Senhor já aprendeu bem a lição. E só uma coisa o Senhor não percebeu, que durante 30 anos eu sempre acompanhei seus passos. Eu vi a sua glória e o seu fracasso. E se o Senhor ainda não está me reconhecendo, eu vou lhe contar toda a verdade. Um dia, eu também já fui tão desprezada e humilhada pelo meu pai e meus irmãos, que aos 12 anos de idade, eu tive que pegar a estrada, só levando amargura e solidão. E eu fui dizendo para mim mesma que um dia eu me vingaria, e que quando eu vencesse na vida, eu voltaria e mostraria para todos o meu valor. Ah, mas eu já estou vendo, nos olhos do Senhor e nas lágrimas que estão caindo, que agora o Senhor já sabe bem quem sou e a dor que estou sentindo. Mas hoje eu aprendi que a vingança não é uma boa aliança e só aumenta a nossa dor. E por favor, meu pai, chega de chorar, não vamos mais sofrer. Me dê um beijo e um abraço, que um abraço e um beijo eu também quero te dar. O mundo me ensinou a viver, meu pai, e a vida me ensinou a perdoar. Por isso, o Senhor não precisa mais ir embora, porque o Senhor já tem a sua fazenda de volta para cuidar. E para o Senhor melhor entender, eu faço questão de lhe explicar que os papéis que assinou agora há pouco na minha mesa e que nervoso o Senhor nem leu antes de assinar, não era sua demissão. Era a escritura da fazenda que eu estou lhe devolvendo em suas mãos. Esse era o presente que eu queria te dar, meu pai. E comigo, o Senhor não precisa se preocupar, que eu estarei aqui bem perto, em outra fazenda que eu acabei de comprar. E ele que andava se sentindo tão sozinho, quando aquele menino o abraçou, beijando seu rosto, lhe chamando de avô, se ainda havia algum tipo de mágoa no seu pensamento, naquele momento se acabou. E chorando, ele abraçou seu neto e beijou sua filha, pediu perdão pelo seu passado totalmente arrependido. Voltou a ser um homem honrado, e só então para ele a sua vida finalmente fez sentido.